Olá pessoal, vamos falar de 5 plantas que atraem escorpião. Vamos falar da primeira planta, ela se chama costela de Adão. A costela de Adão, nome científico Monstera deliciosa, é uma planta tropical muito popular no Brasil, tanto em jardins quanto dentro de casas, por causa de suas folhas grandes, recortadas e decorativas, que lembram uma costela, daí o nome. Tipo, trepadeira ornamental pode chegar a mais de 10 metros em ambientes naturais, folhas grandes, verdes e com recortes naturais que ajudam a planta a receber luz, mesmo em locais sombreados. Ambiente ideal: meia sombra, com boa umidade e temperatura quente muito semelhante ao clima tropical brasileiro, cuidados básicos, rega moderada sem encharcar, boa drenagem, poda leve e limpeza das folhas para evitar poeira e pragas. Porque a costela de Adão pode atrair escorpiões, a planta em si não libera nenhum cheiro nem substância que atraia escorpiões diretamente, mas o ambiente que se forma ao redor dela pode ser muito favorável para esses animais, principalmente em áreas urbanas, ambiente úmido e sombreado. Escorpiões preferem locais escuros, frescos e úmidos para se abrigarem durante o dia. Eles são animais noturnos. A base da costela de Adão, com folhas grandes e solo constantemente úmido, cria um microclima perfeito para que escorpiões se escondam. Acúmulo de folhas secas ou vasos mal cuidados: se houver folhas caídas, vasos no chão ou entulho próximo à planta, esses locais podem servir de esconderijo para escorpiões. Eles gostam de se abrigar sob pedras, vasos e entre frestas, e plantas ornamentais mal cuidadas fornecem isso com facilidade. Presença de insetos atrai escorpião. Escorpiões se alimentam principalmente de baratas, grilos e pequenos insetos. Vasos com solo úmido e folhas podem atrair insetos, que por sua vez atraem escorpiões em busca de alimento. Localização da planta: quando a costela de Adão é colocada próxima a muros, quintais com entulho, ralos abertos ou terrenos baldios, há maior chance de escorpiões aparecerem, pois eles usam esses locais como rotas de passagem. Como evitar escorpiões em torno da planta? Limpe frequentemente ao redor da planta, removendo folhas secas e sujeira. Evite deixar o vaso diretamente no chão, use suportes ou prateleiras. Regue com cuidado, evitando encharcar o solo. Faça vistorias regulares, com luvas e lanternas, principalmente à noite. Mantenha o entorno livre de entulhos e ralos bem vedados. Uma outra planta bastante comum que pode favorecer a presença de escorpiões, assim como a costela de Adão, é a espada de São Jorge. Espada de São Jorge, uso comum e é muito usada em jardins, varandas, corredores e também dentro de casa, por exigir pouca manutenção. Ambiente ideal: meia sombra ou sol indireto, oingues espaçadas e solo bem drenado. Porque a espada de São Jorge pode atrair escorpiões, embora a planta não tenha nenhum cheiro ou substância que chame escorpiões, a estrutura física dela cria esconderijos perfeitos, especialmente em ambientes externos. Veja os motivos: folhas verticais e densas, as folhas crescem bem juntas, formando moitas compactas. Entre essas folhas se formam frestas escuras, frescas e protegidas, ideais para escorpiões se esconderem durante o dia. Acúmulo de sujeira e umidade na base: se não for limpa com frequência, a base da planta acumula folhas secas, terra úmida e pequenos insetos, criando um microambiente perfeito para escorpiões. Localização próxima a muros e ralos: a espada de São Jorge costuma ser plantada ao longo de muros e corredores locais, por onde os escorpiões passam facilmente vindos de terrenos baldios ou redes de esgoto. Atração indireta por insetos: pequenos insetos podem se abrigar na base da planta, e escorpiões aparecem atrás deles para se alimentar.
Cuidados para evitar escorpiões ao redor da espada de São Jorge. Mantenha o entorno sempre limpo e seco, retirando folhas mortas e sujeiras. Evite plantar diretamente no chão próximo a muros ou ralos sem vedação. Não encharque a terra, oingas em excesso favorecem insetos e umidade. Faça inspeções periódicas, especialmente à noite, quando os escorpiões estão mais ativos. Outro exemplo de planta bastante comum que pode favorecer a presença de escorpiões é a samambaia. Uso comum muito usada em varandas, muros, jardins e dentro de casa, geralmente pendurada em vasos. Ambiente ideal, meia sombra, boa umidade, solo úmido e temperaturas amenas. Porque a samambaia pode atrair escorpiões, a samambaia tem folhas muito finas e cheias, formando uma cortina verde em volta do vaso. A base da planta e o interior do vaso ficam escuros, úmidos e escondidos, locais ideais para escorpiões se abrigarem durante o dia. Umidade constante no solo. Essa planta gosta de solo sempre úmido, e isso atrai insetos como grilos e baratinhas, que por sua vez atraem escorpiões em busca de alimento. Acúmulo de folhas mortas. Como a samambaia solta muitas folhas finas, é comum acumular material seco no vaso ou no chão abaixo, criando frestas e esconderijos perfeitos. Cuidados para evitar escorpiões em samambaias. Faça poda regular para remover folhas secas e evitar acúmulos. Regue na medida certa, sem encharcar. Limpe o chão ou suporte onde a planta está pendurada, evitando que se formem esconderijos. Se possível, mantenha a planta suspensa em locais bem iluminados e ventilados, dificultando a aproximação de escorpiões. Mais um exemplo muito comum de planta que pode favorecer a presença de escorpiões é o lírio da paz. Características: folhas largas, lisas e bem verdes, flores brancas elegantes, gosta de locais sombreados, úmidos e com temperatura amena. Uso comum: vasos decorativos em salas, corredores, varandas e áreas externas com sombra. Porque o lírio da paz pode atrair escorpiões, assim como outras plantas tropicais, o lírio da paz não libera nada que chame escorpiões. O que acontece é que as condições criadas ao redor dele favorecem muito que escorpiões se escondam. Folhas largas que criam sombra na base. As folhas grandes e arqueadas criam uma área escura e protegida ao redor do vaso, perfeita para escorpiões se abrigarem durante o dia. Solo constantemente úmido. Essa planta exige umidade frequente. O solo úmido atrai insetos como grilos e baratas, que são alimentos preferidos dos escorpiões. Além disso, a umidade cria um microclima agradável para o escorpião se esconder. Cuidados para evitar escorpiões no lírio da paz. Limpe a base da planta com frequência, retirando folhas secas e sujeira. Evite colocar o vaso diretamente no chão. Use suportes ou prateleiras. Regue sem exagero, mantendo a terra úmida, mas não encharcada. Faça inspeções periódicas com lanterna à noite, principalmente em áreas externas. Se possível, mantenha o ambiente ventilado para evitar que vire abrigo. Mais uma planta bastante comum é a dracena, Dracaena fragrans e outras espécies, também conhecida como de água. Porque a dracena pode atrair escorpiões, assim como outras plantas tropicais, a dracena não atrai escorpiões por cheiro, mas as condições que ela cria ao redor são perfeitas para abrigá-los, principalmente em quintais e jardins. Base com folhas densas e sobrepostas, as folhas longas e arqueadas formam um ninho na base da planta, criando sombra e um espaço protegido onde escorpiões gostam de se esconder durante o dia. Cuidados para evitar escorpiões em dracenas. Retire folhas secas com frequência, especialmente as da base. Mantenha o chão ao redor limpo, sem entulhos ou vasos diretamente no solo. Evite encharcar o solo, mantendo úmido na medida certa. Deixe o local ventilado e bem iluminado quando possível. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Beijinho no coração, tchau, tchau, até o próximo vídeo.